Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós ainda, sob o impacto do desastre que está em curso no Rio Grande do Sul, nós mobilizamos especialistas para poderem trazer para nós uma visão de como é que a gente enfrenta essas questões e qual é o processo que vem depois, a reconstrução do Rio Grande do Sul, né? E nós temos experiências já para olhar no mundo, em New Orleans, quando teve também a grande enchente lá, em outros lugares de desastres ambientais, para ter uma referência para essa discussão, né? Então, para fazer esse tipo de debate, nós convidamos duas pessoas especialistas que eu vou apresentar para vocês agora. Apresento para vocês o Ricardo Moretti, o Ricardo de Souza Moretti. O Ricardo, ele é engenheiro civil, ele é doutor em engenharia de construção urbana pela USP, professor titular aposentado da Federal do ABC, do Programa de Planejamento e Gestão do Território, foi professor visitante do Departamento de Arquitetura da Federal do Rio Grande do Norte, está como professor visitante na Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília e tem entre suas especializações justamente a prevenção de riscos, que nós vamos tratar agora nesse programa. Ricardo, muito obrigado mais uma vez por estar se dispondo a estar com a gente aqui e levar esse papo que está todo mundo interessado. Satisfação. Vou apresentar também para vocês o Francisco de Assis Comaru. Aliás, os dois já estiveram conosco em programas aqui. É uma outra visita ao nosso programa. Eu agradeço também, Francisco, por você poder estar aqui com a gente. O Francisco é engenheiro civil pela USP. Ele é doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP, professor associado da Federal do ABC, na área de Planejamento Urbano e Gestão do Território, na área de pós-graduação. Ele foi pró-reitor de extensão e coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Urbana. Pesquisa o tema Cidades Saudáveis junto à Faculdade de Saúde Pública da USP. É colaborador do LabIAB da USP e integrante da coordenação do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Tem uma experiência como assessor de movimentos sociais, planejamento de gestão urbana e ambiental. Nós estamos muito bem acompanhados por esses dois professores que nos deram a honra de estar aqui com a gente, né? E eu queria começar esse papo pelo que está acontecendo ainda. Como é que vocês estão vendo hoje essa crise que não para? Parece que a água continua subindo, não é? No Rio Grande do Sul hoje em dia. Chico, você quer começar? Aliás, professor Francisco, me permita chamá-lo de Chico. É uma satisfação estar aqui com todas e todos. Muito obrigado, Silvio, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com o professor Ricardo Moretti. Pois é, então, acho que a primeira coisa que a gente sempre costuma dizer, né, é da nossa solidariedade com toda a população, com todo o povo do Rio Grande do Sul, né, que nós somos muito solidários a tudo que eles estão passando lá, né, e lembrar, né, também que a maior parte da população mais afetada, né, historicamente, né, tem sido a população mais vulnerabilizada também, né, que é a população mais pobre, periférica, né, mulheres, crianças, idosos, né, pessoas de cor preta, né, pessoas com deficiência. Mas para a gente debater, né, esse nosso tema, que ele é tão atual, né, e importante, a gente precisa, eu acho que fazer uma reflexão primeiro sobre essa questão do clima, né? Nós, antes de o IPCC começar a realizar os relatórios nas cidades brasileiras, nós já tínhamos e ainda temos, né, uma lição de casa que nós não havíamos concretizado, né? Nós temos uma série de déficits de habitação,
de saneamento, sistema de mobilidade, de urbanidade, né, de qualificação das periferias, que a gente já tinha nas cidades brasileiras, velhos problemas que a gente já não tinha resolvido. E aí, né, com essa emergência das mudanças climáticas, né, a gente tem uma nova camada que se sobrepôs de novos problemas, né? Então, as cidades estão mais complexas. A gente agora tem essas outras camadas, né, das mudanças climáticas, né, o agravamento da violência urbana, por exemplo, grupos criminais, são problemas que complexificam ainda mais o equacionamento da vida nas cidades, né? Então, a gente tem que trabalhar em mais de um flanco, né? Com certeza, nós não estamos diante de problemas simples, nós estamos diante de problemas complicados e complexos, e precisamos ter soluções interdisciplinares e participativas. Ricardo, há 16 anos atrás, vocês escreveram, você e o Francisco Komaru, né, um artigo no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, cantando a bola do que ia acontecer, exatamente o que está acontecendo agora. Né? Então, a minha pergunta é a seguinte: se tem essa previsibilidade, o que é que pode ser feito? E nós temos que esperar que isso aconteça de novo o ano que vem? Pois então, Silvio, essa situação que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul já vinha sendo anunciado por estudiosos do clima há um certo tempo, né? Tanto é que essa reportagem já falava dos estudos das mudanças climáticas. E, de certa forma, a tendência é a questão se agravar bastante nos próximos tempos. Eu não sei se vocês repararam que o acumulado de 5, 6 dias de chuva no Rio Grande do Sul está sendo da ordem de 500 milímetros, né? E repare, no carnaval, não esse desse ano de 2024, mas no carnaval de 2023, choveu no litoral de São Paulo 680 milímetros em um dia. Então, nós estamos tendo episódios climáticos realmente muito mais intensos do que no passado. Para ter uma referência, na Serra do Mar, a partir de precipitações da ordem de 80 milímetros por dia, já se ligam os alertas de retirar a população das áreas mais complicadas. Nós tivemos chuvas de 680 milímetros. Então, efetivamente, nós estamos com chuvas excepcionais e que vão acontecer com maior frequência. Mas nós temos uma situação em que o planejamento está indo muito mal, né? Várias dimensões do planejamento estão funcionando muito mal, especialmente no que diz respeito aos aspectos de meio ambiente, né? Assim, uma das coisas que reduziria drasticamente os acidentes dessa natureza seria atender a legislação que prevê não ocupar as beiras de córregos. Você teria um quadro totalmente diferente Brasil afora se as áreas de beira de rio, as áreas que são de proteção permanente, se mantivessem não ocupadas, né? Então, nós temos juntos um quadro climático que é preocupante e um histórico de desatenção no processo de ocupação das cidades. Uhum. Eu queria trazer para vocês, inclusive, uma reflexão do depois, porque as enchentes, as mortes, os salvamentos, eles estão ocorrendo agora, não é? Mas, ao que consta, muita coisa ficou destruída. A cidade de Porto Alegre e outros municípios tiveram uma situação calamitosa de infraestrutura, de colapso de infraestrutura e tudo mais. Isso me leva a perguntar: nós já vivemos no mundo situações de desastres semelhantes, como New Orleans, lá nos Estados Unidos, com aquela enchente terrível, né? Quer dizer, o que foi feito depois? Quer dizer, eu lembraria, inclusive, que vocês mesmos fazem referência a Naomi Klein, que faz uma análise, né, do que aconteceu em New Orleans e a lógica desse capitalismo, né? Chico, você não quer nos introduzir a essa reflexão? Então, Silvio, pois esse é um aspecto super importante, né, de a gente refletir, porque diante de uma tragédia, né, o que a gente percebe é que existe uma série de chamados, né, a sociedade como um todo é conclamada para uma mobilização solidária, né, super importante,
para atender as pessoas que são vítimas, as famílias, né? Ao mesmo tempo em que há uma preparação para reconstrução. O que a gente tem percebido é que existe uma indústria, né, inclusive no nível internacional, né, de reconstrução, né, reconstrução pós-guerras, reconstrução pós-terremoto, reconstrução pós-catástrofes de furacões, e o paradigma sobre o qual se assenta, né, a proposta a concepção de reconstrução, tantas vezes reproduz a reconstrução de uma cidade em moldes muito parecidos, que continua sendo vulnerável no futuro aos mesmos impactos e mesmas tragédias que ela sofreu no ciclo anterior. Quer dizer, nós estamos num momento, Silvio, eu acho que isso é uma coisa super importante, né? Que é um desafio muito grande para todos nós, né? Nós temos que mudar o paradigma, né? É uma mudança de paradigma que é necessária, é uma mudança de paradigma, né, de organização social, de organização política, de concepção técnica, né, de soluções, de tipo de engenharia que a gente está falando, engenharia do século XIX, do século XX, né? E concepção de controle social, né, e democrático dessa mobilização toda de reconstrução. Quem controla todo esse dinheiro que depois é drenado para reconstruir regiões inteiras, né? E como que a gente trabalha com essa mudança de paradigma? Eu acho que isso... E quem lucra também, porque no fim tem muita empresa, muita corporação e muitos segmentos que lucram muito, como lucraram na pandemia, né? O número de bilionários aumentou com a pandemia, né? Então a gente está diante, né, de um sistema que lucra com a tragédia. A catástrofe dá dinheiro, né? Essa é uma reflexão fundamental que a gente tem que fazer também. Vamos continuar essa reflexão, Ricardo. Novos paradigmas quais, né? E como é que você vê a continuidade disso? Pois então, porque você lembra, Silvio, que se falava da indústria da seca na região semiárida do Brasil? A gente pode dizer que tem, de certa forma, uma indústria do desastre. Aquela máxima da liberal de que eu olhar na crise uma oportunidade, um setor do capitalismo hoje vê no desastre uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, né? E nós temos vários casos recentes em que isso aparece muito nitidamente. Além desse caso que está bem relatado lá sobre o Katrina, lá em New Orleans, que a população mais pobre ficou de fora da política de atendimento, nós temos tido aqui casos no Brasil, agora, por exemplo, com o acidente no Rio Doce, da barragem de Rejeito, a população ribeirinha pobre continua sem água e não está sendo alcançada pelas políticas de apoio, de reparação de danos, embora esteja existindo uma enxurrada de dinheiro circulando na reparação de danos. Quando você analisa, por exemplo, o caso maior, do desastre maior, que foi o lá da Braskem, lá em Maceió, e se você soma o que são as indenizações para a população que foi expulsa das suas casas por causa daquela ganância, há décadas também se sabia que aquela exploração era de alto risco em Maceió, o dinheiro que vai efetivamente para a população mais pobre, vulnerabilizada, aquela que foi prejudicada pelo acidente, é uma escala muito pequena comparada com o dinheiro que jorra numa indústria de pessoas que se aproveitam do desastre para ganhar dinheiro, né? Então, assim, a política de reabilitação de direitos humanos talvez pudesse ser melhor do que de reconstrução. Nós precisamos ter uma política de reabilitação de direitos humanos nas áreas afetadas pelos acidentes. E essa reabilitação pressupõe que se possa produzir novos tecidos urbanos com outra lógica. Não dá mais para continuar com uma política que vigorou durante décadas de pegar água e jogar rapidamente para baixo, né? Quer dizer, o que acontece nas bacias que contribuem para o Guaíba? São vários rios em todos os lugares, no campo, na cidade, uma política de rapidamente empurrar a água de chuva para baixo. Então, nós temos que ter outra concepção de gestão da água, né? Que são
as soluções baseadas na natureza, são aí, já de muita década vem, né, do urbanismo de baixo impacto, né? Então, não dá para ser mais o mesmo modelo de produção de cidade. Nós temos que conseguir romper esse paradigma. Como é que rompe esse paradigma, Chico? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que na China, em razão das próprias enchentes nas cidades, houve algumas mudanças importantes, calçadas permeáveis que absorvem a água, depósitos subterrâneos de água que acumulam, que tem demais, de excesso. O que é possível fazer, hein? Que novo paradigma é esse que precisa ser feito? Então, Silvio, olha, eu acredito que a gente precisa fortalecer os canais de informação e comunicação confiável com a população. Eu acho que isso é essencial. Nós temos, né, um aparato científico e tecnológico suficientemente desenvolvido para que a gente possa, né, possamos nos referenciar por fontes confiáveis. E a população precisa acessar essas fontes de informação que são confiáveis do ponto de vista científico, né, técnico e acadêmico. Eu acho que isso é uma coisa essencial. Precisa ter, eu acho que uma atuação, né, importante para enfrentar, né, as fake news e a desinformação. Certamente isso está aparecendo como algo muito importante, né? Eu acho que a gente tem que também trabalhar forte com os parlamentos e também com os executivos e o judiciário na responsabilização, né, de políticos e gestores e técnicos que, tendo ciência da responsabilidade que eles têm, né, e sabendo das informações de antemão, né, passado um ano, 2, 3, 5, 6 anos, né, não tomam as providências e não realizam investimentos, né? Então, isso também é algo, ou ao contrário, vão na contramão, né, até do que deveria ser feito, né? A gente teve, né, assistimos notícias aí que o governador no Rio Grande do Sul, né, nos 6 anos em que ele está como governador, ele mudou quase 500 normas do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, né? É uma coisa absolutamente assustadora, né? A gente vê uma notícia dessa e, ao mesmo tempo, perceber o que está passando com a população. Então, por um lado, a gente está tendo regimes de chuva muito mais intensos, como o Moretti comentou há pouco, né? A gente está tendo regime de chuvas que a gente não tinha, numa recorrência muito mais curta, né? E que a gente não tinha antigamente, né? E, por outro lado, a gente também não só não está cumprindo a lição de casa, né, como gestores políticos, né, que estão em lugares de tomada de decisão, estão, ao contrário, tomando decisões na direção contrária, né? Então, acho que esse é outro aspecto super importante, precisa ter uma responsabilização. A gente fala assim, muito de responsabilidade fiscal, né? Mas a gente tem que falar de responsabilidade social, de responsabilidade climática, né? Também, daqui para frente, cada vez mais, né? E eu acho também, por fim, né, eu acho que a gente precisa também reconhecer que é importante ter um fortalecimento da democracia, né, e da participação da população, não só para os momentos da solidariedade, né, essas campanhas de arrecadação de Pix para envio de garrafa de água mineral, né, a gente se solidarizando, é tão importante essa solidariedade, mas a população também ter canais, né, participativos e democráticos, né, por exemplo, do controle social do dinheiro que está sendo destinado para essa reconstrução. Se a gente não tiver um controle social, né, em inglês é o famoso accountability, né, se a gente não tiver isso no Brasil, a gente vai estar sempre, em nome da urgência, né, passando caixas pretas, né, outras boiadas de outras formas, né, enrustidas são passadas, e a gente não vai na causa dos problemas, a gente só remedia e o ano seguinte acontece tudo de novo, né? Então, Ricardo, gestor na contramão do que precisa ser feito, qual é a lógica disso, hein? Pois então, Silvio, eu estou agora temporariamente aqui em Brasília, né? E você, quem já esteve em Brasília recentemente, deve ter visto o entorno do estádio Mané Garrincha, que foi um estádio, né, que tinha originalmente
um projeto ali para que o entorno do estádio fosse todo de uma abordagem ambiental, com árvores, com fazendo um estacionamento parque, com infiltração de água, etc. e tal. Por incrível que pareça, o projeto não foi implantado. E o que aconteceu é que Brasília, que não tinha problemas aí de alagamentos, passou a ter seríssimos problemas de alagamento. É impressionante. Com chuva forte, você não tem como se movimentar em vários trechos da asa norte aqui do plano piloto de Brasília. E aí vem novamente aquela indústria do desastre, né? Depois que, por não ter feito o que era planejado no entorno do Mané Garrincha, você começou a ter grandes problemas, aí vem obras de centenas de milhões de reais para afastar a água, construindo um reservatório de detenção lá perto do lago e tudo mais. Então, realmente nós temos que exigir que a abordagem de planejamento seja outra, né? E com relação à área alagada, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu queria destacar, Silvio, que um dos grandes, entre os enormes problemas que a população está enfrentando, um dos grandes problemas é a falta de água. Desde 2007, há uma legislação, a 11445, que prevê que deve existir planos de contingência de água, né? E, infelizmente, esses planos não foram feitos, ou foram feitos de forma absolutamente rala, inadequada, incompleta. Ninguém deu bola para os planos de contingência de água. E há coisas, Silvio, que são relativamente simples de entender. Você não pode depender exclusivamente, por exemplo, de uma fonte de energia elétrica para ter água, porque, embora a energia elétrica seja muito importante, a água é fundamental. Se não tiver água, a vida acaba. Então, por exemplo, você não pode ter um sistema de abastecimento de água cuja única fonte de energia seja a elétrica. Você tem que ter formas alternativas. Você não pode contar com água proveniente de um único manancial, porque se acontece alguma coisa nesse manancial, pode acontecer de uma cidade inteira ficar sem água. Por exemplo, eu lembrava da situação de Campinas, na época que a gente trabalhou nisso. Campinas, 70% da região metropolitana de Campinas, a água vinha do rio Atibaia. Se capotasse um caminhão com combustível ali na rodovia Dom Pedro, a cidade entraria em caos, em colapso. Quer dizer, eu não posso ter a questão da água tratada como vem sendo tratada, né? Então, nós tínhamos que ter uma previsão do que fazer nos casos de inundação. As inundações no sul, elas fazem parte já de uma certa... elas se repetem, né? A inundação no Guaíba, em 1941, foi uma inundação tremenda. Ou seja, tem-se um quadro de que as áreas podem inundar, né? Tá certo que agora ultrapassou tudo. Nós tínhamos que ter plano de contingência de abastecimento de água extremamente bem feitos, elaborados. Nós precisávamos colocar recursos para elaborar o plano e para manter os equipamentos, né? No caso lá de Porto Alegre, os equipamentos que existiam para proteção das inundações não estavam sem manutenção, estavam largados, ninguém dava bola para eles, como se... Eu ouvi uma declaração, alguém dizendo que a inundação de 1941 só aconteceria uma vez a cada 1.500 anos, né? O governador estava anunciando todo um plano de urbanização, investimentos no capital imobiliário na orla do Guaíba, tentando fazer ali uma coisa parecida com o que foi feita no Rio de Janeiro. Ou seja, não dá. Quer dizer, nós temos que levar a sério esse problema, inclusive a contingência de abastecimento de água. A água não vem da torneira. A água tem uma história. Ela não pode, a gente não pode acreditar que a água, sabe, vai continuar sempre funcionando. Nós vamos ter que enfrentar essas situações de contingência sempre. Então, nós estamos falando de como administrar uma situação de crise, porque essa crise tem várias origens, os jornais estão cobrindo isso, o aquecimento global e todos esses elementos, né? Mas, se vocês estão focando agora a questão da gestão, eu perguntaria para o Francisco, tem algum município que fez tudo isso que precisava ser feito e que
está preparado para enfrentar adversidades dessa ordem no Brasil? Poxa, Silvio, eu esperava perguntas difíceis, mas eu acho que eu não esperava uma dessa, nesse nível. Eu não conheço, Silvio, eu não conheço. Você sabe que eu fiquei, quando eu fiz um pós-doutorado, né, eu fiquei na Europa, e eu entrevistei 60 pesquisadores, e eu pedia sugestões de lugares ou de políticas interessantes, e teve um pesquisador da OMS que falou, olha, vai para Freiburg, né, que é uma região da Alemanha, ali perto da Floresta Negra, né, e eu fui para Freiburg, né, e realmente é uma coisa absolutamente impressionante, né, do ponto de vista de sustentabilidade, de proposta ecológica, né, mas isso num país do norte, que é um país que tem uma riqueza, né, assim, então eu acho que a gente, numa realidade, né, da América do Sul, né, eu acho que a gente precisa, é fundamental a gente discutir, né, a equidade, sabe, Silvia, porque tem uma questão moral que a gente falou naquele artigo de 2016, né, se os 2008. indianos chineses, 2008, perdão, 2008, é que eu estava com 16 anos atrás, 2008, se os indianos e chineses achassem que, como os americanos têm direito de cada um ter um automóvel, eles achassem que eles também têm direito de cada um ter um automóvel, o planeta ia aguentar. Então, tem uma discussão que eu acho que ela também é uma discussão ética, de equidade, uma discussão também moral da sociedade, né? Que, assim, a população toda precisa caber nas áreas boas das cidades, né? Então, a nossa política urbana, a nossa política fundiária, né, ela precisa dar conta, né, o plano diretor, né, precisa dar conta de toda a população, e aí vamos falar, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, né, que a gente teria aqui muitos problemas de alagamento, mas provavelmente a gente também tem, né, um potencial gigante, muito grande, de problemas de deslizamento, né, deslizamento, de áreas que são de risco geológico geotécnico, né, propriamente dito, assim como o Rio de Janeiro e o interior do Rio, Minas Gerais. E aí a gente está falando de uma parcela da população que ela poderia estar morando em localidades mais apropriadas e de regiões que deveriam ter muito mais investimento público em infraestrutura de drenagem, de abastecimento de água, de coleta de esgoto, né, e de manejo de águas pluviais, com construção de soluções, né, de engenharia convencional, mesclando, né, com engenharia do século XXI, na infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, né, por exemplo, jardins, né, jardins drenantes, a montante, né, pequenas piscinas, mini piscinas, né, e formas de você recarregar o lençol freático, né, sem inundação, enfim. Tem uma série de soluções que a literatura técnica e acadêmica dispõe para a gente e que a gente precisa lançar mão delas, né? Mas a gente precisa, né? De alguma forma, é muito difícil a gente falar de cidades mais preparadas para enfrentar esses problemas se a gente não discute a reforma urbana, por exemplo, que não foi feita até hoje no Brasil, né? A gente, por exemplo, né, discutir tem um limite de atuação, por exemplo, para o mercado imobiliário, em áreas que são boas e que precisa ter também habitação de interesse social, né? As áreas próximas aonde tem infraestrutura de transportes, né? Eu não falo só de São Paulo, de outras cidades também, né? Então, quando que a gente vai viabilizar, né, que a população vulnerabilizada de baixa renda possa, né, caiba dentro dos territórios que são mais apropriados para moradia, e não na extrema periferia ou nas áreas de risco geológico geotécnico ou áreas de inundação, né? Esse raciocínio vale tanto para a cidade, mas também vale para o campo, né? Também do ponto de vista dos territórios, né, rurais, a gente pode fazer, né, e deve fazer toda uma discussão de quais são as soluções mais apropriadas de uso da terra, né? Então a gente percebe, por exemplo, que há uma incompatibilidade desse uso tão, né, específico, né, do agronegócio, por exemplo, né, para a produção de soja. A gente percebe, né,
que no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, voltando a discutir a problemática do Sul, né, a gente teve nos últimos anos, né, uma exploração extremamente intensa, intensiva, né, e muito prejudicial para o bioma dos pampas, né, as áreas, né, de alagados, as áreas de vegetação nativa, né, os fundos de vale, né, os topos de morro foram muito prejudicados, né, e a gente não teve uma agricultura apropriada, né, com princípios de agroecologia, por exemplo. A gente teve o agronegócio, né, com uma intensidade muito grande, né, de uma forma muito extrativista. Então, o extrativismo, tanto no campo como na cidade, né, essa, né, tentativa de extrair o lucro o mais rápido possível, né, dentro do marco do sistema capitalista, com as grandes empresas, grandes corporações, é algo que a gente, de alguma maneira, precisa enfrentar. A gente tem que enfrentar esse debate, se a gente quiser falar da mudança de paradigma, né? Enfrentar esse debate, mas também enfrentar uma situação onde a gente vê que o capitalismo tem o espaço que quer para explorar, não importa o que, nas cidades. Quer dizer, a gente sempre fala que tem que ter regulação, tem que ter lei, tem que ter controle, tem que ter fiscalização, mas mesmo as agências reguladoras são controladas por esses mesmos interesses do capital que quer explorar essa área, né? Quer dizer, Ricardo, você tem algum caminho para enfrentar isso? Quer dizer, como é que a gente poderia colocar o interesse público à frente do interesse dessas empresas privadas? Pois então, Silvio, você comentou das agências reguladoras, né? Tem alguns casos absolutamente escandalosos. O caso de São Paulo, em 2021, a Agência Reguladora de Serviços Públicos, a Arcesp, ela fez uma mudança da estrutura tarifária que previa várias mudanças importantíssimas, entre elas, garantia tarifa social para quem estivesse no CadÚnico. Por sinal, foi aprovada agora uma lei federal, foi na semana passada, o Senado aprovou uma legislação para que quem está no CadÚnico com renda até meio salário mínimo tenha automaticamente acesso à tarifa mais baixa de água e esgoto. Agora, isso tinha sido aprovado em 2021 em São Paulo, por interesses diversos. Tanto a agência reguladora quanto a Sabesp não colocaram isso em prática. Isso prejudicou 4 milhões de pessoas. Assim. E a agência reguladora, no maior silêncio, simplesmente sem cobrar a Sabesp, e depois ainda vão argumentar que com a privatização eles aumentaram o atendimento. Esse atendimento estava previsto desde 2021, é um verdadeiro golpe. Então, as agências reguladoras não têm conseguido fazer o papel público que elas deveriam cumprir. Isso afeta diretamente a vida dos cidadãos. Em caso de São Paulo, era previsto que, se a companhia tratar o esgoto, ela recebe pelo tratamento. Se ela só coletar, ela recebe só pela coleta. Por que isso é importante? Isso estava previsto desde 2021, porque impulsiona a companhia de saneamento a tratar os esgotos. Hoje em dia, tratar esgoto, na ótica financista da companhia da Sabesp, é mau negócio. Por quê? Ela recebe pelo esgoto que ela trate ou não, para tratar para quê? Então, é uma situação calamitosa. E, no entanto, a estrutura tarifária foi aprovada em 2021, não foi colocada em prática, e a gente não conseguiu meios de cobrar. Então, você tem toda a razão de se preocupar com as agências reguladoras. Elas são fracas, e mesmo em países de capitalismo bem mais estruturado, como o da Inglaterra, a agência reguladora de lá não conseguiu controlar a ação da empresa privatizada de saneamento. Então, quando você tem uma perspectiva de privatização do saneamento, o cabelo fica em pé, naturalmente, porque nós vamos ter uma situação, contar com as agências reguladoras é complicado, elas não estão funcionando bem nem aqui, nem nos países aí muito mais organizados, né? Você imagina isso numa situação de contingência, em que é de baixo interesse ir atrás, resolver, fazer um plano de contingência. Plano de contingência envolve investimentos, né? Nós estamos tendo aí, o Estado faz planos de saneamento para todos os municípios do Estado em meses, 2, 3 meses. Você imagina a qualidade desses planos? Nós estamos privatizando com planos feitos absolutamente na galega. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar, Silvio, é sobre os planos de gestão de risco, né?
nós temos falado sistematicamente do risco, dos planos de risco, né? E isso porque você elabora uma análise de risco de uma região e o que tem acontecido? Embora os planos de risco prevejam obras para reduzir o risco, na prática as obras não são feitas e qual é a medida que acaba desembocando? É remover a população. Que população? A mais vulnerabilizada. Então, nessa altura, tem já um grupo grande de pessoas, inclusive o laboratório no qual o Chico está, que é o Laboratório de Justiça Territorial, junto com o Laboratório de Gestão de Riscos, que estão trabalhando, a UNB também está trabalhando, os chamados planos comunitários de gestão de risco, que é uma abordagem para que ouvir a população e, junto com ela, identificar quais são os riscos mais graves e como enfrentá-los. Porque, sabe, Silvio, com chuvas intensas como as que estão acontecendo, se você me pedir para dizer onde está seguro com uma chuva de 680 milímetros, eu teria dificuldade para dizer, porque com chuvas tão intensas assim, você tem que inevitavelmente conviver com o risco, né? É lógico que em alguns locais você vai ter que ter uma solução mais drástica, mas nós vamos ter que aprender a conviver com o risco, aumentando a segurança. Não vai dar para pegar e pintar de vermelhos uma área e dizer todos saiam daqui indistintamente. Vai ter que ouvir a população, vai ter que fazer planos de risco baseado numa conversa com a população. O Ministério da Cidade está hoje fazendo planos comunitários em algumas áreas, Chico Kumaru está fazendo aí no ABC, a gente está fazendo aqui na UNB, o pessoal do Rio está fazendo também, e tem mais um grupo ligado ao MTST que está puxando os planos comunitários também, e a gente acha uma experiência extremamente importante, a mudança de paradigma sobre a gestão de risco, né, colocando voz na comunidade vulnerabilizada. Nós ainda estamos sob o impacto dessa situação trágica que está acontecendo, está em curso no Rio Grande do Sul, não é? E eu queria perguntar ao Chico, esses planos comunitários, eles conseguem atender situações de emergência de curto prazo? Oi, Silvio. Pois é, então, eu vou, né, também aqui falar, né, para você, primeiro dizer, assim, uma coisa que a gente aqui pelo LabJuta, nós estamos participando, né, da elaboração de um plano comunitário e um plano municipal também de redução de riscos, né, no município de Mauá. E a gente tem conversado aqui, lembrando muito da nossa querida professora Hermínia Maricato, né, que tem até uns stickers que os estudantes fizeram dela, dizendo assim com o dedo, né, não faltam planos, não faltam leis, né? Quer dizer, as nossas cidades estão do jeito que estão e não foi por falta de plano, por falta de lei. Então, que nós não nos iludamos com os planos, né? O Flávio Vilaça escreveu um livro com esse título, né? As ilusões do plano diretor, né? Agora, o plano, a gente não ter plano nenhum e não planejar nada, também não é a solução, obviamente, né? Então, para onde que a gente, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, em primeiro lugar, assim, acho que a gente tem uma tradição de planos que foram engavetados, planos que eram discurso, de planos, né, de esvaziamento, e depois de plano que não dialoga com a gestão, né? Faz o plano e engaveta. Então, a gente tem que, né, envolver muitos atores, participação popular de verdade, planos mais simples também, de concepção mais simples de colocar na prática, né? E não com soluções muito complexas, mirabolantes e caras, porque fica mais difícil de depois eles pararem de pé, né? Eu acho que tem alguns ingredientes importantes. A gente também, do ponto de vista do risco, como o Moretti colocou, nós não temos uma cultura de conviver com risco, né? Tem países, né, que convivem com milhões de pessoas morando no pé do vulcão, né? Por exemplo, em Nápoles, né, na Itália, você tem, né, 2 milhões de pessoas morando no pé do Vesúvio, né? E eles, você tem países que as pessoas adquiriram uma cultura de ter que conviver com risco, né? De saber o plano de contingência, a rota de fuga, você ter uma mala pronta em casa, ter um dinheiro, todo mundo sabe o que fazer se a coisa der ruim, todo mundo sabe exatamente o que fazer, fecha tudo, tranca, apaga a luz, sai correndo, né? A gente, a gente num país que nem o Brasil, né, todo mundo fica perdido. Então, a gente tem que construir, eu acho que uma cultura de lidar, de conviver com o risco. Temos que ser mais prático na elaboração dos planos e planos participativos e mais simples.
E assim, para te responder tua pergunta, eu acho que a população, sim, ela pode, com certeza, ter um papel fundamental, né? A própria percepção do risco, né? Você conhecer os fatores de risco e as vulnerabilidades do seu próprio território, né? O professor Fernando Nogueira, que é um grande amigo nosso, né? Que fundou o Laboratório de Gestão de Risco da UFABC, né? Junto com o Moretti e outros colegas, ele costuma dizer, né? O maior risco que existe é o desconhecimento do próprio território, né? A gente não pode desconhecer o território onde a gente mora. A população tem que mapear o território, conhecer os lugares perigosos, conhecer os lugares agradáveis, fazer construção de mapa histórico, linha do tempo, né, da ocupação do território, e tem que exercitar a memória dos desastres anteriores que já aconteceram. Já morreu alguém aqui nesse bairro? Ah, já morreu. Como que foi que morreu? Ah, teve uma pedra que deslizou de lá de cima. E o que aconteceu com essa pedra? Então, a população, assim como na saúde, né, que o conhecimento dos fatores, né, dos fatores do processo de saúde e doença, nos livra dos males da doença, ajuda a gente a ter mais saúde, o conhecimento dos fatores de risco ajuda a gente também a escapar, né, das armadilhas. Então, com certeza é um processo que tem tudo a ver com Paulo Freire, né? Eu sei que você é um educador popular e tem tudo a ver com Paulo Freire e com educação popular. Não é só uma questão, não é só o barranco, a gente tem que olhar para as pessoas. Tem a ver mais com pessoas do que com os barrancos. Olha, nós temos mais uns 5 minutos de programa, o papo vai indo, o tempo vai acabando, né? Eu queria trazer para vocês a questão das eleições municipais desse ano, né? Nós vamos ter eleições nos nossos 5.570 municípios, uma coisa assim, né? Acho que está certo o número, né? E eu fico pensando assim, o que a gente recomenda para esses novos prefeitos com base na experiência acumulada que vocês têm, né? Eu, de cara, poderia dizer assim, vamos aumentar o número de bombeiros, vamos aumentar a verba de emergência, vamos criar um sistema de aviso de enchente. Como é que é? O que vocês acham que é possível pleitear para esses novos prefeitos que eles assumam como compromisso para enfrentar situações de emergência como essa que nós estamos atravessando no Rio Grande do Sul? É para os dois, vocês podem escolher quem começa. Bom, posso começar, Chico? Pode. Bom, de primeiro, eu acho que nós precisamos retomar o orçamento participativo, né? A tomada de decisão sobre onde investir me parece fundamental. Eu acho que nós estamos hoje com um problema técnico sério de inadequação dos instrumentos para planejamento de pequenos municípios. Nós tínhamos que conseguir iluminar o farol da realidade dos pequenos municípios e conseguir elaborar planos radicalmente mais simples, operacionais dos pequenos municípios e criar mecanismos para que seja bastante interessante que a população possa permanecer nos pequenos municípios, especialmente os jovens, né? Então, nós temos um desafio aí que é fazer com que as pequenas cidades sejam bem planejadas e sejam interessantes, especial para os jovens. E você sabe, Silvio, nós temos hoje um gargalo de planejamento metropolitano. Nós andamos para trás no planejamento metropolitano, né? Embora nós tenhamos mais de um terço da população vivendo aí nas 20 e poucas grandes metrópoles do país, nós temos praticamente 100 estruturas de planejamento regional no Brasil que funcionam. Aliás, o próprio planejamento municipal foi aprisionado pelo capital imobiliário, né? Então, o primeiro desafio era ver se ele consegue desatrelar o planejamento territorial dos interesses diretos do mercado imobiliário, né? É só ver a demolição de prédios de 12, 15 andares, prédios absolutamente bem construídos, de 12, 15 andares, sendo demolidos em nome do interesse de ali edificar novamente com coeficiente 4, 5, né, que as leis têm permitido. É um verdadeiro desastre ambiental isso. Então, conseguir desatrelar, né, do capital imobiliário e conseguir que a população volte a ter voz ativa no planejamento territorial, né? Você pode dizer que nas crises do planejamento, a última geração dos planos
é o da pseudo-participação, né? Nós tivemos processos fakes de participação. Você vê várias cidades aí em que a população participa, dá várias ideias, sugestões, e na última hora aparece ali um substitutivo do mercado imobiliário, que vem a galope na paralela e entra, e é isso que vale. Então, nós precisaríamos reconstruir o planejamento. Então, o prefeito diria, ó, que tal reconstruir o planejamento territorial, hein? Sabe, começar, sabe, fazer um planejamento de fato, orçamento participativo, com as pessoas realmente tomando rédea da cidade, e como o Chico falou, né, com a cidade para todo mundo, não é a cidade para quem pode pagar, né? Nós temos vários mecanismos hoje na cidade que é só para quem pode pagar. Nós temos que ter uma cidade boa para todos, para que ela seja boa para todos, né? Quer dizer, se a gente deixa um setor fora, esse setor acaba sendo empurrado para áreas de risco, e o risco espirra para todo mundo. Então, nós temos que romper esse ciclo vicioso, Chico. Chico, como é que é? É diferente recomendações para regiões metropolitanas e para municípios pequenos e médios? Eu quero complicar um pouco para você discorrer um pouco sobre as suas recomendações. Não, sem dúvida que a gente está num país de dimensões continentais, né, Silvio, de uma complexidade, uma diversidade enorme, né? Então, soluções que podem ser apropriadas para uma região podem não ter nada a ver para outra região, né? Então, estou concordando plenamente com o Moretti aí. Nós, por exemplo, estamos aqui, né? Eu, nesse momento, estou aqui na região metropolitana de São Paulo, estou em Santo André, aqui na UFABC, né? E é uma realidade já bastante diferente de Brasília, né, onde está o Moretti, né, que é muito diferente do Sul, que é muito diferente do Norte, da Amazônia e do Nordeste. E a escala das cidades também, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso, por exemplo, eu acho que é uma coisa super importante, né, que é a gente tomar muito cuidado com as soluções, né, as ideias fora do lugar, mesmo dentro do próprio país, né? Nós que somos aqui sudestinos, né, o pessoal do Sudeste, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, com essa mania de chegar em qualquer região do Brasil achando que está levando a caixinha de ferramentas e que vai consertar tudo. Então, a gente acha que essa é uma coisa fundamental, assim como a gente também, né, faz uma crítica decolonial em relação aos países do Norte, quando vem trazer as agendas deles aqui para nós, né? Eu acho que a gente precisa ainda falar de velhas bandeiras, porque a gente não deu conta das lições de casas antigas. Então, investir na periferia, né? A inversão na prioridade de investimento. É absolutamente fundamental que as periferias recebam investimento. Não dá para a gente conceber um prefeito que fala, um governador fala, não, eu vou trazer o centro administrativo da cidade para o Campos Elíseos. Para quê? Né? O governo do estado tem tanto prédio público já, não, eu vou requalificar, por que não requalifica os prédios públicos que tem do governo do estado, que tem um monte caindo os pedaços, por exemplo? Então, a gente tem uma deseconomia, uma irracionalidade dos governantes muito grande ainda, né? Então, eu acho que investimento na periferia, o Ministério das Cidades está certíssimo, foi criada uma Secretaria Nacional das Periferias, né? Isso é uma coisa incrível, tem uma política pública muito importante, né, para as cidades brasileiras. Os prefeitos, acho que tem que ir nessa mesma linha, se alinhar, né, e reforçar esse compromisso com as periferias que tem pouco investimento. Uma coisa que eu acho que é fundamental, aí, mas também para os parlamentos, né, é a responsabilidade, além da responsabilidade fiscal, né, é a responsabilidade social, ambiental e climática, né, que eu acho que a gente daqui para frente vai ter que, todo mundo tem que ser enquadrado, né. A gente não tem direito de desperdiçar água, desperdiçar energia, né, por conta das pessoas que vivem hoje e em relação às futuras gerações também. A gente tem que fazer o debate transgeracional também, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um compromisso com a responsabilização aí da classe política, né, e dos técnicos também. E eu acho que a gente tem que fazer um investimento rápido, fundamental. A gente está falando muito de prever, de planejar, mas eu acho que as instâncias, né, de núcleos de NUPDEX, NUDEX, núcleos comunitários, né, de defesa civil, fortalecer as comunidades, os movimentos populares, né, que estão nos territórios trabalhando, né,
algumas entidades que trabalham em parceria com os movimentos populares, por exemplo, de moradia, são fundamentais e têm o canal tão na capilaridade junto com o povo, né? Então, as agentes de saúde da família, né? Ligadas à área da saúde, entre outros atores aí que são fundamentais, né? Eu acho que tem que ser mobilizados para dar conta dessa tarefa e a gente tem um trabalho intersetorial nas periferias, fortalecer a defesa civil, né? E a gente tem que fazer um investimento no serviço público, não tem jeito, as falhas que foram vistas ali no Rio Grande do Sul, né? Comportas, não tinha manutenção de barragem, de comportas, algumas coisas muito elementares, né? Foi tendo um processo de privatização muito pesado, né? Não foi renovado o quadro de engenheiros e técnicos de órgãos de drenagem, órgãos de saneamento do Estado, né? E chegou no ponto que chegou, a gente viu situações ali que poderiam ter sido evitadas. Então, a gente tem situações que são evitáveis, e isso é muito sério, né? Então, acho que para os próximos prefeitos e para a próxima eleição, a gente discutir isso. Tem soluções complexas e caras, e tem coisas que são baratas e simples, e que salvam vidas, né? Eu acho que essa é a tônica, né, para parafrasear com Moretti, que eu sei que ele gosta muito desse tipo de criatividade, solução de engenharia simples e de baixo custo. E tem sim, isso salva muita gente. Muito bem. Olha, chegou ao final o nosso tempo, né? Eu agradeço muito ao Ricardo Moretti e ao Francisco Comaru por esse papo esclarecedor, não tão animado, mas, enfim, né? Quer dizer, uma avaliação realista da situação que nós estamos vivendo, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.